Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Compulsões, Religião, Religiosidade e a Prece. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa tarde, boa noite a todos. Sintam-se abraçados, sejam bem-vindos a este nosso encontro. E mais uma vez relembramos a todos que esse encontro nós realizamos em nome do nosso Mestre Jesus. E pedimos a Ele para que nós estejamos sempre sensíveis às suas influências através dos seus abnegados colaboradores, que nós sejamos capazes de colocar em prática os seus ensinamentos, nas pequenas, nas grandes coisas do nosso dia a dia, diante dos nossos desafios. Queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridas amigas, nós vamos tratar de dois assuntos muito interessantes, uma vez que nós estaremos diante do conceito de religião e diante do conceito de religiosidade, partindo sempre do núcleo, não é, das nossas reuniões, que são as compulsões, a dependência química. E depois, então, abordaremos as condições, a eficácia e a maneira de nós orarmos. Vamos falar um pouquinho sobre a prece, desse instrumento formidável para a conquista da nossa paz interior. Vamos iniciar, então, por este conceito de religião e de religiosidade. E o que seria religião? Importante que nós estamos avançando na nossa sociedade e nós temos muitos estudos acadêmicos, temos vários institutos, vários departamentos, várias universidades estudando as religiões. E isso é muito bom, porque, na verdade, isso acaba aproximando culturalmente os povos. E nos aproxima também nas nossas sociedades. De maneira que vamos entender, então, o que é religião e depois, então, o que é religiosidade e qual seria a diferença. A religião, como todos nós sabemos, vem da língua latina, vem do latim, que vem da palavra religare, que significa religar, voltar a ligar. De maneira que a palavra religião, hoje para nós, é o caminho que o homem criou para compreender e aproximar-se de Jesus. É aquela religação que nós realizamos com o nosso Pai Criador. Nós que somos cristãos. A religião também é observada do ponto de vista acadêmico como um conjunto de doutrinas. Exatamente, um conjunto de princípios, um conjunto de ritos. E essas doutrinas, esses ritos, eles orientam esta relação nossa entre o ser humano e o divino. Orientam a nossa relação como indivíduo com Deus. E as religiões, as doutrinas religiosas, elas podem ser monoteístas, politeístas ou panteístas. Como nós sabemos, o monoteísmo, quando a nossa crença é no Deus único. As religiões politeístas acreditam em vários deuses. E aquelas que são panteístas acreditam que tudo que existe no universo seja o próprio Deus. Muito bom. Uma outra coisa muito importante que nós devemos estar cientes em relação à religião é que somente podemos falar em religião, principalmente no mundo acadêmico, quando existe uma organização complexa, uma organização vinculada à nossa vida espiritual, vinculada à vida social de um determinado grupo humano, de uma determinada sociedade. E essa organização complexa, espiritual e social, ela tem como base normalmente uma revelação de Deus. E se for uma religião politeísta, as revelações dos seus respectivos deuses. De maneira que nós temos aqui um aspecto interessante para que nós
quando ouvirmos o termo religião, vamos partir de lá do latim religare até o conceito atual acadêmico de organização complexa, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista social, nos agrupamentos humanos. Também temos um outro conceito. A religião é uma série de sistemas socioculturais. Cada agrupamento humano, influenciado pela geografia, pelo clima, pelo ecossistema onde ele está instalado, estes homens e estas mulheres, acabam sendo influenciados pela cultura emergente que é influenciada pelas pessoas e pelo ecossistema onde as pessoas vivem. De maneira que religião é uma série de sistemas socioculturais, compostos por práticas, por organizações, composta por relações morais ou estabelecimentos de uma moralidade específica. Também possui crenças, cosmovisões diferenciadas, textos sagrados, lugares santificados, profecias e uma ética característica. E geralmente se relacionam tudo isso, as práticas, as organizações, a moral, o conceito de moral daquele agrupamento humano religioso, as crenças, as cosmovisões, os textos os sagrados, os lugares santificados, as profecias e esse conjunto ético que é formado em razão de todas essas crenças, geralmente relacionam a humanidade a elementos chamados sobrenaturais. Elementos que a ciência corporal, a nossa ciência material, chama de elementos sobrenaturais, ou transcendentais, ou elementos espirituais. Vamos abrir aqui um pequeno preâmbulo, entendendo que para nós, na doutrina espírita, na ciência espírita, não existe sobrenatural, só existem fenômenos espirituais ou fenômenos físicos, cuja ciência atual humana ainda desconhece o seu mecanismo. Ou seja, à medida que a ciência, à medida que as humanidades vão se desenvolvendo, aquilo que para nós era desconhecido passa a ser conhecido. Portanto, deixa de ser o que antigamente nós chamávamos de fenômenos sobrenaturais. Porque, na verdade, todo o mecanismo de ocorrência de fenômenos, seja no mundo espiritual ou no mundo corporal, é presidido pelas leis de Deus. As leis físicas e as leis morais. E as leis físicas do planeta, assim como as leis morais do nosso Pai Criador, elas são imutáveis. Elas são perfeitas justamente porque são imutáveis. E estão presentes em todos os orbes, em todos os planetas, em todas as humanidades dos multiuniversos. De forma então que, embora não haja consenso acadêmico sobre o que precisamente constitui uma religião, diferentes religiões podem ou não conter vários desses elementos que vão desde o divino, a sacralidade, a fé, ou a presença ou não de um ser ou de seres supremos, havendo então estas variações de religião para religião. Portanto, há diversas religiões espalhadas pelo mundo, assim como também a diversidade de culturas e de povos. Cada indivíduo, portanto, no seu aglomeramento humano, no seu grupo social, pode escolher cada qual a religião que bem quiser, ou exercer aquela religião estabelecida pelo seu grupo social de acordo com os costumes vigentes naquele momento. Mas o que é importante para nós é entendermos que há tantas variedades de culturas e de grupamentos humanos, como há também grandes e muitas variedades de religiões. E toda religião tem os seus preceitos, e esses devem ser respeitados e compreendidos e praticados.
devem ser compreendidos e praticados todos esses preceitos quando nós seguimos uma determinada religião. E para nós, cujas religiões são diferentes, importa e é importante que nós tenhamos respeito por estas diversidades. Aprendamos a respeitar aqueles que têm religiões diferentes das nossas. Até porque, normalmente, quando realizamos algum comentário em relação a uma religião diferente daquela que estamos professando, ou que estamos estagiando naquele instante das nossas vidas, quando nós criticamos normalmente as religiões alheias, é porque nós não as conhecemos. Nós não lemos os seus livros sagrados. Nós não conhecemos a sua cultura. Por isso, se nós queremos ser respeitados e que as nossas religiões, aquela religião que estamos estagiando ou que professamos, seja respeitada, primeiro temos o dever de respeitar as religiões dos nossos semelhantes e procurar entendê-las e entendê-los também, para que possamos viver amistosamente e em paz. No cristianismo, há uma característica muito clara, que é a certeza que nós temos das leis de Deus. O Novo Testamento nada mais é do que a vida de Jesus. E a vida de Jesus, de nosso mestre, o nosso governador planetário, que veio demonstrar na prática como nós devemos nos tratar uns aos outros. O Novo Testamento traz todos esses ensinamentos, todas essas lições. Dizem os sábios, os pesquisadores, que então, muito provavelmente o mestre tenha deixado muitas outras lições, muitos outros exemplos, mas esses são os que foram registrados por aqueles que conviveram com o mestre e que chegaram até nós. Mas que os ensinamentos de Jesus, se fossem colocados, nem todas as bibliotecas do mundo caberiam todos os livros dos ensinamentos de Jesus. E o nosso mestre aproveitava o dia a dia, as pequenas coisas e as grandes coisas daquele povo que vivia quase todo o tempo no deserto, com os seus rebanhos, com a sua vida, né, típica daquela época e daquele povo, e os pequenos detalhes do dia a dia, da convivência entre as pessoas, o mestre aproveitava isso para nos deixar lições. E estas lições estão gravadas no nosso subconsciente coletivo desta família humanidade, assim como também os ensinamentos que o mestre deixou sob a forma de parábolas, a partir das coisas do dia a dia dos povos daquela época, principalmente o povo hebreu. E o cristianismo, onde nós temos a certeza das leis de Deus essa que os antigos profetas e a antiga lei, segundo o povo hebreu, já os conheciam, porque os antigos profetas da raça já tinham trazido para o povo hebreu todos esses conhecimentos das leis de Deus. O mestre só veio relembrar a prática dessas leis que o povo hebreu já conhecia das suas gerações anteriores. E as leis de Deus, as leis divinas, o mestre resumiu os 10 mandamentos, recebidos lá na tábua por Moisés, em 2 mandamentos. A lei de ouro: amarmos a Deus, sermos humildes diante da sua vontade e amarmos o nosso próximo, fazermos ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós, porque todos somos filhos de Deus. E se fazemos mal a um semelhante, na verdade estamos transgredindo uma lei do nosso Pai Criador. Estaremos fazendo também mal a Deus. Daí então a importância de nós compreendermos que as leis de Deus, que se encontram registradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com o exemplo do nosso Mestre Jesus, é a lei de amor, de justiça e de caridade. O resumo, o cômputo das leis de Deus é para que nós venhamos a desenvolver o amor,
compreendermos a justiça divina, sermos sábios no nosso progresso individual, colocando em prática a sabedoria que o Mestre exemplificou para nós. Então, no cristianismo, nós temos a certeza das leis de Deus. E as leis de Deus é o seu amor em todos os seres, em toda a sua criação, em todos os universos, a sua justiça absolutamente perfeita, chegando até os mínimos pensamentos que nós tenhamos, e a sabedoria do nosso Pai Celestial, que é todo amor e todo justiça. E isso nós precisamos compreender bastante e transmitir para os nossos filhos e os nossos descendentes através do exemplo. E o nosso mestre aproveitava aqueles momentos em que ele estava conversando, interagindo, convivendo no seu momento missionário, nos últimos 3 anos da sua vida encarnada entre nós, nos deixando lições extremamente importantes. Ele jamais cessava de ensinar. Ensinar através do exemplo, ensinar principalmente através do exemplo e das suas palavras. E o nosso mestre não trouxe nenhuma religião. O que nós chamamos de cristianismo foi a partir de Paulo de Tarso. Depois do retorno do nosso mestre à pátria verdadeira, ao mundo espiritual superior. Jesus não nos trouxe nenhuma religião, simplesmente veio cumprir a lei que todos já conheciam, a lei de Deus. A lei de amor, de justiça e de caridade. Nessa exemplificação do nosso mestre, ele nos mostrou, portanto, qual é o caminho para nós nos libertarmos de nós mesmos, caminharmos na direção da evolução através do nosso esforço, sabendo exatamente o que nós devemos fazer para acelerar essa maravilhosa conquista, que é nós nos libertarmos das nossas idiosincrasias, dos nossos enganos, dos nossos erros, e aprendermos a viver uns com os outros, começando por respeitar, por suportar, por olhar o outro como meu irmão, da mesma família. Jesus ensinou somente o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Ensinou que o caminho para nós evoluirmos é desenvolvermos esta potencialidade que temos dentro de nós, depositada pelo nosso Pai Criador, esta luz divina chamada amor, que nós precisamos aprender a ampliar, a desenvolver com sabedoria, aproveitando todas as nossas potencialidades, aproveitando todas as nossas virtudes, todas as nossas conquistas. E esse desenvolver o amor é amar a Deus e amar o nosso semelhante. Aquela lei de ouro que Jesus exemplificou para nós. Além do que, também devo me amar. Também devemos nos aceitar como nós somos, graças a Deus. Porque senão nós não temos condições de amar o próximo. Como é que nós vamos amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos? Como é que nós vamos amar o próximo se não amamos o nosso Pai Criador? E assim Jesus não trouxe nenhuma religião, simplesmente veio exemplificar a prática do amor entre nós. Como é que nós deveríamos nos tratar amorosamente, caridosamente, solidariamente, uns com os outros, naquela sociedade daquela época. Bom, tendo em vista que nós já sabemos o que é religião, e a religião é esse conjunto, né, como nós observamos anteriormente, sociocultural, com as suas práticas. Vamos ver o que é religiosidade, então. A partir desta imagem, nós podemos tranquilamente entender o que é religiosidade. Aqui nós não temos nessa imagem qualquer marca de qualquer religião, de qualquer doutrina religiosa. Estamos simplesmente aqui testemunhando um ato de amor ao próximo,
um ato de caridade ao próximo. Porque a religiosidade é esta tendência para os sentimentos religiosos, para as coisas do sagrado, para as coisas sagradas. É essa disposição humana da nossa ligação com o nosso Pai Criador. E aqui nós temos o exemplo da prática, do que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Se nós estivéssemos naquela condição difícil desta senhora e dessa criança, o que é que eu poderia fazer? É este sentimento inato que existe no interior de todos os seres inteligentes, isto é, todos os seres humanos. Todos os humanos criados por Deus em todas as humanidades. Esse sentimento está latente, ele existe no nosso interior. Haja vista que ele está presente, inclusive, naquelas tribos indígenas ainda bastante primitivas do nosso próprio planeta. Claro que talvez a denominação do Deus seja um pouco diferente do nosso idioma, mas esse sentimento da existência de um ser, de uma força, de uma inteligência superior, ela é inata no ser humano. E este Deus, esta força, essa inteligência superior, é o nosso Pai Criador, que nós cristãos chamamos de Deus. E chamamos de Deus Pai, porque Jesus, pela primeira vez, quando esteve entre nós, dirigiu-se a Deus e nos ensinou que Deus é o nosso Pai Criador. E pela primeira vez, a humanidade também dirigiu-se a Deus, como se Deus fosse o Pai todo amoroso e todo justo. Quem tem religiosidade sabe desta paternidade de Deus. Quem tem aquele sentimento que nós vimos anteriormente, daquela moça que está ajudando aquela senhora, que está com aquela criança, já tem a religiosidade dentro de si. Não precisa de camiseta escrito Leia Kardec. Não precisa de faixa religiosa, que já está fazendo bem. O bem que é possível fazer ao próximo e que está ao seu alcance. Somos todos filhos de Deus, criaturas divinas, criados para atingirmos a felicidade. E para atingirmos a felicidade verdadeira, nós precisamos ajudar o próximo. Nós precisamos ajudar os outros que mais necessitam. E além de tudo, além de sermos filhos de Deus, criaturas divinas, criados para atingirmos a felicidade, porque esta é a vontade do nosso Pai Criador, somos seres inteligentes e imortais. Não desaparecemos. De forma que a nossa tarefa de levar a paz aonde nós estivermos, de darmos a nossa colaboração para a evolução de toda a família humanidade, aonde nós estivermos, na posição social que nós estivermos ocupando, ela é incessante e continuará nas outras reencarnações, de acordo com o meu plano individual de evolução, atinente a cada um de nós. Vários caminhos que conduzem ao mesmo Deus. Daí então também a diversidade das religiões. Esse sentimento de religiosidade, ele pode ser maior ou menor a sua percepção, dependendo do nível de entendimento e de evolução, digamos, em que a criatura se encontre. É uma vontade natural nós manifestarmos a nossa religiosidade, esta vontade de ajudar o próximo, de nos aproximarmos do nosso Pai Criador, de conversarmos com Jesus através das nossas preces, de conversarmos com os seus inúmeros colaboradores. Isto é uma conquista. E esta conquista, além dela ser individual, ela ultrapassa qualquer religião que nós tenhamos adotado. Haja vista que numa mesma encarnação, nós podemos adotar diversas religiões. E esse espírito de religiosidade vai se ampliando, vai evoluindo, segundo a vontade de cada um. É uma realização interior lúcida, porque eu vou compreendendo que o melhor é sempre fazer o bem pelos meus pensamentos, fazer o bem pelas minhas palavras, pelo meu comportamento.
independente de formalismos, independente de religiões estabelecidas. E para isso também ocorre um outro fenômeno muito importante, porque quando exercemos essa nossa religiosidade, independente da religião que nós tenhamos, nós estamos emergindo daquela rotina do nosso dia a dia e estamos encontrando uma nova e própria identidade, mais perene diante do nosso futuro. Religião é diferente de religiosidade. Eu posso ter uma religião e não ter muita religiosidade. Ou o inverso. Nós podemos ter muita religiosidade e não termos adotado nenhuma religião. Olha só que exemplo bacana que nós temos. E isto serve para todos nós dependentes químicos que passamos pela prova da dependência química ou das compulsões. Como sempre nós podemos nos auxiliar a nós mesmos e auxiliar quem mais necessita. É o processo de autocura. Ora, o que essa senhora está fazendo? Está ajudando este senhor cadeirante a andar nesta via pública. Ela não tem necessidade de religião, porque ela está trilhando o caminho da caridade e da humildade. Ela está realizando um ato de caridade. Está sendo humilde, porque muito provavelmente ela, como nós estamos observando, tem um corpo físico perfeito, deve ter uma profissão, com toda certeza outras ocupações, e de maneira humilde está ajudando voluntariamente, vou repetir, voluntariamente, de maneira caridosa, este Senhor. Este é o sentimento de religiosidade que deve nos acompanhar, independente de que religião nós tenhamos. E quem é aquele que tem religiosidade? É aquele que pensa, fala e age de acordo com as leis do Criador. Ah, mas o meu problema da minha compulsão é muito sério. Eu já estou há muito tempo na dependência química, eu já estou há muito tempo diante da compulsão das telas eletrônicas, eu não sei mais o que fazer. Nós sabemos sim. Se nós nos aproximamos de Deus através da prece, se fazemos um pedido de coração a Jesus e a Deus, nós vamos receber a ajuda sim. Então vamos pensar melhor, não é mesmo? Vamos falar e vamos agir de acordo com as leis do nosso Criador, porque nós acabamos nos permitindo nos tornarmos compulsivos ou dependentes, porque nos afastamos das leis de Deus. Ora, vamos fazer o caminho inverso. Vamos agora nos aproximar de Deus novamente. E aí receberemos toda a ajuda, evidentemente, demonstrando e dando o primeiro passo com a nossa própria vontade, para nos recuperarmos e reescrevermos a nossa vida e a nossa história. Só depende de cada um de nós. A ajuda vem. Agora, eu tenho que demonstrar que tenho vontade, sim, de me recuperar, de me reconstruir, de me reeducar. Tenha eu o problema das compulsões ou não. E diante de tudo isso, o que o Espiritismo ou a doutrina espírita nos oferece? Primeiro, a doutrina, ela nos faz um convite. Primeira coisa. O convite que a doutrina espírita nos faz é o convite para nós nos transformarmos do ponto de vista moral. Realizarmos a nossa reeducação moral. A nossa transformação moral, mudando valores, acumulando valores e comportamentos cada vez mais elevados, cada vez mais de acordo com as leis de Deus. Esse é o primeiro convite. Quem que tem que realizar essa transformação? É o meu amigo que vem me aconselhar todos os dias, que me traz a cesta básica onde eu estou instalado? É a minha amiga que comparece à clínica diariamente para me visitar? Não, sou eu, o dependente, o compulsivo. Eu é que preciso realizar a minha própria transformação moral.
em cada uma das nossas encarnações, ora nós caminhamos um pouco mais na direção do desenvolvimento da nossa moral, ou então no desenvolvimento da intelectualidade. A transformação moral é extremamente valiosa quando nós a transformamos e dessa maneira então vamos nos aproximando de Deus. Porque quando nós fazemos essa transformação moral em nós mesmos e entendemos que devemos fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, fazer o bem para nós e para os nossos semelhantes, nós estamos dando a nossa contribuição para a nossa mudança e para a mudança da própria sociedade. Isso é uma forma de evolução espiritual, porque todo o trabalho e toda a dedicação que nós realizarmos nesta encarnação, nós vamos colher na vida espiritual seguinte e nas encarnações seguintes. O plantio vai continuar, a lavoura estará à nossa frente. O que nós precisamos é plantar as boas sementes, e elas vão brotar no futuro. Agora, se nós não plantarmos as boas sementes, o que é que nós vamos colher no futuro? Provavelmente absolutamente nada. Daí então a necessidade de nós plantarmos as sementes do bem, do perdão, do auto-perdão, do respeito, da sociabilidade, do amor fraternal, aonde nós estivermos. A doutrina espírita também nos convida e nos faz relembrar que é através dessa transformação moral e dessa evolução espiritual que nós vamos conquistando gradativamente a paz interior. Quem de nós não deseja a paz interior? Passamos a viver, inclusive, esta reencarnação a partir de lá, daqueles momentos da nossa juventude, da nossa puberdade, buscando de que maneira eu vou buscar a paz. Em determinados momentos da nossa vida, talvez pelo desenvolvimento da intelectualidade, outras vezes pelo acúmulo dos bens materiais, outras vezes nem por essa razão nem por outra, por uma outra terceira, mas a busca da paz interior ela é incessante para todos nós. E para nós conquistarmos essa paz, e essa paz nasce do nosso interior e desabrocha para além de nós. Quando nós vamos conquistando essa paz interior, as pessoas à nossa volta percebem, porque se sentem bem quando estão ao nosso lado. Quando as pessoas não se sentem bem em estar conosco, é porque nós não estamos espargindo paz nenhuma, nem para nós e nem para o semelhante. Que tipo e que qualidade de fluidos nós estamos lançando no ambiente, se não conquistarmos uma paz verdadeira e duradoura dentro de nós? O Espiritismo, ou doutrina espírita, doutrina filosófica racional, nos demonstra que Deus é justo e bom. E que pelo fato de Deus ser justo e bom, Deus não castiga ninguém. Volto a dizer, a doutrina espírita nós sabemos, porque os espíritos mais evoluídos nos explicaram, que Deus, através da codificação kardeciana, da interpretação do próprio Evangelho, que Deus é justo e bom. Ou seja, não vai dar nada para mim se não puder dar para vocês. Somos criados simples e ignorantes. E através da nossa vontade, nós vamos ampliando a nossa capacidade intelectual e a nossa moralidade. Encarnação após encarnação, momento após momento, desafio diante de cada desafio de todas as nossas vidas. Estejamos nós encarnados ou na erraticidade. O nosso Pai Criador é todo bondade e todo justiça, e não castiga e nem julga ninguém. Porém, além disso, nos deu um livre-arbítrio, a liberdade de nós realizarmos as nossas escolhas. Claro que esse livre-arbítrio não é absoluto, até porque nós estamos iniciando a nossa caminhada evolutiva, mas ele é enorme.
Deus nos dá o livre-arbítrio, porém também a responsabilidade pelas consequências do uso do nosso livre-arbítrio. Quando eu faço mal a alguém, eu me endivido com Deus, porque eu estou contrariando as leis divinas. Não é isso? Deus quer que nós nos desenvolvamos, que a gente venha a evoluir, para que um dia sejamos espíritos quase perfeitos. E que a nossa convivência seja uma convivência amorosa, uma convivência caridosa. Portanto, se eu arranho a tranquilidade de alguém, ou se eu faço um ato indevido para alguém, eu não estou somente em dívida com esta pessoa, com esse irmão que já teve experiências anteriores, está tendo a atual e terá muitas outras avante. Nós também nos responsabilizamos pelos efeitos que a minha conduta, o meu ato vai fazer na vida daquela pessoa, junto àqueles que com ele convivem. Se eu faço mal a uma pessoa e a esposa dele se sente mal em razão da maldade que fiz, eu também me responsabilizo por isso. E assim sucessivamente em toda a humanidade. Por isso a importância de nós fazermos sempre o bem. Depositarmos as boas sementes. Porque nós nos responsabilizamos até o último ceitil das nossas condutas. Então, ao invés de nós contribuirmos para a desorganização de uma sociedade, de uma família, ou da tranquilidade de um irmão, de uma irmã, vamos aproveitar para fazer um silêncio, fazer uma prece, fazer uma vibração, fazer uma conduta, um ato de amor, um ato de solidariedade, um ato de educação. Para assim nós mudarmos. E temos certeza, porque já vimos isso acontecer diversas vezes, que um ato de educação, de solidariedade, muda o estado de espírito das pessoas, muda a relação entre as pessoas. Vamos aproveitar então todos os instantes que nós temos para fazer o bem. É um exercício difícil? É. Complexo? É. Mas, se não fosse assim, nós não teríamos qualquer merecimento. Vamos conquistá-lo então. Muito bem, meus queridos. Tendo em vista que nós já exaustivamente falamos sobre religião e religiosidade, vamos falar do mais importante, que é colocar na prática o que nós aprendemos do Evangelho de Jesus. É sempre dessa maneira que nós usamos as nossas palestras. Falamos um pouco tecnicamente sobre as compulsões e vimos a importância da religião e da religiosidade para o adicto, para nós que somos dependentes químicos. É realmente uma alavanca, é realmente um processo, não é mesmo, de autoeducação. Por isso, a importância da religião e da religiosidade nas nossas vidas. E na prática, nós vamos verificar o que é a prece, o que é rezar, o que é orar, que todas as religiões trazem. Vamos ver como é que o Espiritismo entende a prece, as suas condições, a sua eficácia e de que maneira, como é que eu tenho que orar. Primeiro que a prece é um caminho. Nossa, um caminho, sim. Como nós nos comunicamos através do pensamento, e o pensamento é matéria menos densa, menos pesada, menos agregada, a matéria mais fluídica. É pelo pensamento que nós nos comunicamos uns com os outros, através da fala. Pensamos primeiro e depois traduzimos o nosso pensamento pela fala, ou pelo gesto, ou pela expressão corporal. Mas é pelo pensamento que todos nós nos comunicamos, espíritos imortais que somos. Encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, desencarnados com desencarnados e desencarnados com encarnados. Ou seja, nós nos comunicamos pelo pensamento. Então é a prece, é este pensamento elevado, sublime, na direção de Jesus, na direção de Deus, que nos coloca em sintonia com o nosso Pai Criador. Quando nós conversamos com alguém que conquistou a paz interior, uma cultura muito elevada, uma pessoa sábia,
nós acabamos nos permitindo envolver nesta energia e nesses fluidos que essa pessoa boníssima e sábia está nos transmitindo. E deste diálogo nós nos sentimos muito bem, quando estamos na presença dessas pessoas que amamos e que têm essas qualidades. É o que nós fazemos quando nós rezamos, que nada mais é do que falarmos com Jesus ou falarmos com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer horário, pelo pensamento. Como é que eu faço para falar com Jesus? Pelo pensamento. Como é que eu falo com Deus? Pelo pensamento. Os colaboradores do Mestre Jesus, os colaboradores de Deus, marcam, arquivam, enviam todas as nossas preces. Seja um pedido, seja uma gratidão, um gesto de agradecimento, seja uma louvação ao nosso Pai Criador. Deus sempre nos escuta, Jesus sempre nos escuta, e os seus emissários registram as nossas preces. São trabalhadores abnegados do plano espiritual, encarregados de recolher todas essas nossas preces e encaminhá-las aos devidos departamentos. E esses emissários de Jesus nos fornecem também muitos lenitivos para as nossas dores, porque é através deles que Jesus está presente nas nossas vidas, nessa, nas anteriores e nas futuras que virão. Tem trabalho para todo mundo no universo. Tem trabalho para todo mundo, independente do grau ou do nível de compreensão e de entendimento que nós tenhamos. Trabalho tem. Por isso, esses abnegados irmãos nos trazem aquele conselho na hora certa, a orientação devida, nos dão um passe para nós nos tranquilizarmos, e assim por diante, com um passe para aliviar as nossas dores físicas e morais, que nada mais é do que a transmissão de fluidos, de matéria menos densa, lenitivo para as nossas dores. A prece é como um caminho, onde nós nos colocamos em sintonia com o nosso Pai Criador. Em que condições nós devemos fazer a prece? Quais são as condições para nós a realizarmos? Nós vamos encontrar essa orientação em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Meus queridos, não adianta nós irmos para a praça, nos vestirmos com a camiseta da nossa igreja e fazermos altas preces decoradas para que todo mundo veja que nós estamos rezando. Não é isso. E é isso que nós fazíamos quando nós lá estávamos na época de Jesus. Íamos para a praça, apetrechados, evidentemente, trajados, e fazíamos preces em alta voz para que todo mundo visse que nós estávamos rezando. Isso não tem valor. O valor nasce do nosso coração, da nossa ligação interior, sincera, amorosa, mental, com o nosso Pai Criador. E se eu quero ser visto pelos outros e ser reconhecido como uma pessoa religiosa, a partir daí eu já ganhei meu prêmio. Não preciso de mais nada. Não receberei mais nada. Estarei simplesmente cumprindo um rito externo,
da religião que eu estou professando. A ligação é feita do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, na direção de Jesus, na direção do nosso Pai Criador. Quando Mateus aqui descreve para nós entrarmos no nosso aposento, na verdade o mestre está dizendo que esse aposento é o nosso quarto íntimo. Para nós entrarmos no nosso quarto íntimo, fecharmos o nosso quarto íntimo e aí sim, em segredo, falarmos com Deus, falarmos com Jesus. E isso pode ser feito em qualquer local da nossa residência, em qualquer local do nosso trabalho, dentro do metrô ou andando pelas ruas. Nós sempre podemos adentrar o nosso quarto interior e realizar uma prece. Uma prece pelo nosso irmão que está nas ruas, uma prece pela nossa irmã que está hospitalizada, uma prece pela paz, para que a nossa sociedade seja pacífica e que o entendimento coexista entre todos nós. Ele relembra que naquela época, os gentios, que eram os estrangeiros, ou seja, aqueles que não eram judeus, falavam e repetiam repetidamente muitas rezas, muitas orações nas suas religiões. E os gentios eram politeístas. Então não adianta eu rezar ou repetir palavras milhares de vezes, se não for do fundo do meu coração. Somente repetir as palavras não significa que nós estamos nos comunicando com Deus. E o mais importante, algumas pessoas inclusive nos perguntam, ora, mas não é necessário rezar. Não precisa, porque Deus não sabe tudo. Deus não é supremo? Sim. Não é a inteligência absoluta, suprema de todos os universos? É. Então ele sabe que eu preciso. Mas é uma demonstração de humildade da nossa parte irmos até o nosso Pai e pedirmos a Ele. Como faríamos com o nosso patrão na empresa. Como faríamos com o nosso pai na nossa família. Demonstração de humildade diante do nosso Pai Criador, que sabe exatamente o que vai no nosso íntimo. E por isso, por ser Pai bom e justo, sabe exatamente o que nós necessitamos para continuarmos a evoluir incessantemente. Às vezes, como somos crianças ainda, pedimos certos brinquedos ou certas coisas que vão nos fazer mal. E o Pai não nos concede. Como nós não damos a tesoura para a criança brincar. Por exemplo. Portanto, não queiras, portanto, parecer-vos com os gentios, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro que vós lhe o peçais. Não adianta reza repetida, decorada, 1000, 100, 10, isso não importa. O que importa é do fundo do nosso coração, do nosso íntimo, falarmos com Deus e com Jesus com sinceridade. Nós vamos encontrar em Marcos 11, versículos 25 e 26, mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Como é que eu vou querer atenção? Eu que sou adicto, eu que estou diante da minha compulsão, eu que estou diante da minha dependência, querer que os outros façam bem para mim, se eu não faço bem aos outros? Como é que eu vou pedir perdão aos meus familiares, aos meus amigos, se eu não perdoo ninguém? Meu dever primeiro como cristão, o meu dever primeiro como ser imortal que sou, é perdoar primeiro. Sem esperar nada de volta. Nada de tapinha nas costas, prêmio, positivinho na rede social, nada disso. Perdoar de coração. Sigam cada um o seu caminho. Então, antes de nós orarmos, é preciso que a gente perdoe. É preciso que nós entendamos as diferenças de uns dos outros. Que nós venhamos a compreender que nós também erramos.
que nós também pedimos perdão para os outros, que nós também gostaríamos que os outros entendessem os nossos erros e os nossos desatinos. Portanto, antes de orarmos, vamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, também o nosso Pai que está nos céus não vai nos perdoar. Ou seja, na medida em que eu julgo, na medida em que eu perdoo o meu semelhante, a minha consciência vai exigir da mesma forma quando eu voltar para o plano espiritual. Da mesmo padrão que eu julguei, o mesmo padrão que eu não perdoei. Portanto, vamos perdoar. Vamos ser pacientes, tolerantes. Vamos entender que todos somos diferentes. Podemos ter um mau momento, uma dificuldade, uma fraqueza, porque estamos em níveis de compreensão, de entendimento e de evolução diferentes. O nível de certos sentimentos, de certos valores, de certas virtudes que se encontram dentro de nós, estão em níveis diferentes de uma pessoa para outra. Por isso que uma pessoa ama mais do que outra, uma pessoa é mais paciente do que outra, e assim por diante. Cada um com as suas diferenças e as suas experiências. E nós precisamos aprender a respeitar isto, aprender a tolerar, aprender a perdoar, para que nosso Pai também nos perdoe. E aqui vai a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, aquele funcionário que trabalhava diretamente no templo com os sacerdotes do templo de Jerusalém, e o publicano, que era um judeu que recolhia impostos dos outros judeus, por determinação do jugo romano. Então, os publicanos, eles eram odiados pela sociedade. Odiados. Eram ricos, porque parte desse imposto ficava com eles, mas eles eram odiados. E os dois entram na sinagoga para fazer as suas orações. E propôs também Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Eis a parábola. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma. O fariseu: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo e tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Jesus nos explicando. O publicano dizia: meu Deus, me perdoa, sê propício a mim, porque sou pecador. E fazia isso de coração. E Jesus nos explica: digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Ou seja, nesta parábola de Jesus, que é uma história que tem um fundamento, um fundo moral, este publicano fazia esse espetáculo dentro da sinagoga, falando alto para todo mundo e dizendo que ele era bom, que ele era fantástico, que ele era muito evoluído, porque ele fazia aquilo que externamente a religião assim o determinava. Dava graças a Deus, dizia que não era um ladrão como os outros, não era injusto, que não era adúltero, não é mesmo? Que jejuava 2 vezes por semana, que pagava o dízimo e tudo que ele tinha. E o publicano
simplesmente disse: meu Deus, ser propício a mim, que sou um pecador. Nesta parábola do nosso mestre, nessa sua sabedoria, nos faz relembrar que nós podemos, de forma pública, dizer a todos: olha, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, como os outros. Mas será que eu nunca pensei a esse respeito? Será que os meus pensamentos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o meu trabalho, ou durante o tempo que estou na minha residência, ou no meu local de lazer, no meu horário de lazer, será que o padrão dos meus pensamentos acompanham estas palavras que eu estou falando em público, em alta voz? Será que quando eu digo que não sou adúltero, que eu não roubo, que eu não sou ladrão, que eu não sou injusto, será que em nenhuma vez eu nunca pensei em ser dessa forma? Ou será que eu simplesmente não pratico tudo isso? Porque a sociedade é impeditiva, porque existe alta correção à minha volta e me impede de eu realizar essas coisas. Olha a importância dos nossos pensamentos. Olha a importância do pensamento para eu que sou dependente químico e que eu tenho que realizar a minha transformação interior e sou capaz de fazê-lo. Parando de viver de aparências, parando de viver nas palavras que enganam externamente meu semelhante e prestando atenção no padrão dos meus pensamentos. Me auto-reconhecendo, me auto-educando, e aí realizar a mudança do padrão dos meus pensamentos, consequentemente dos meus desejos, consequentemente dos meus sentimentos, consequentemente das minhas condutas. Todo que exalta será humilhado, porque já recebeu seu prêmio em público. E o que se humilha será exaltado. Em Marcos 11, 24, por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as veis de ter, e que assim vos sucederão. Exatamente. Tudo aquilo que vai fazer benefício para nós, nós teremos, desde que façamos um pedido de coração. Aquilo que nós vamos pedir a Deus, a Jesus, aos seus enviados, aos seus colaboradores, que vão levar a minha queda moral ou a minha queda física corporal, muito provavelmente eu não receberei. Porque os espíritos que gostam de mim e a sabedoria divina não vai permitir que eu tenha aquilo ou que eu passe por determinada situação onde eu vou agravar as minhas dívidas diante das leis divinas. Como fazemos com nossos filhos, como fazemos com nossas crianças, com jovens que estão sob a nossa orientação, seja em casa, na fábrica, no trabalho, com os nossos estagiários, onde nós ensinamos o trabalho. As nossas crianças, que nós temos o dever de ensinar as nossas crianças pela nossa conduta a serem homens e mulheres de bem no futuro. Podemos pedir sempre. E às vezes não recebemos aquilo que nós pedimos, porque vai nos fazer mal. Vai fazer com que nós percamos tempo. Estacionemos na nossa evolução. Existem leis naturais imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular, segundo os caprichos de cada um. Ou seja, não é porque eu vou pedir simplesmente que Deus vai me dar, como nós já explicamos anteriormente. E tudo isso, evidentemente, está sob o jugo das leis morais e das leis físicas do nosso Pai Criador, que são perfeitas e imutáveis. O homem, sendo livre de agir, num e no outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Daí nós aprendermos a tomar as melhores decisões, aprendermos a fazer as melhores escolhas. Quem pode nos orientar? Os bons companheiros que nós vamos conquistando, pela prece, pela mudança de comportamento.
os bons espíritos que gostam de nós, nos auxiliam e que vão nos orientando. Nós nos subordinamos às consequências das nossas condutas. Por isso nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos nesta encarnação e nas outras que virão. Se não estou tratando muito bem o meu castelo da minha alma, que é o meu corpo físico, com a viciação e com a dependência, isso vai me trazer consequências nas próximas reencarnações. Porque eu estou alterando o meu perispírito, e outros corpos espirituais que, consequentemente, em encarnações futuras, não estarei com o corpo absolutamente perfeito como tenho hoje. Porque causei dano no meu perispírito, no meu corpo perispiritual. O molde espiritual. E este modelo que eu tenho agora, com o qual eu estou aqui conversando com vocês e vocês comigo, esse terceiro corpo, o corpo físico, ele nada mais é do que esta emanação do que eu sou no meu íntimo e do que é o meu perispírito. Se nós nos lembrarmos de Jesus, à medida que o Mestre, durante milhares de anos, foi preparado para que a sua luz intensa de bondade e de doçura pudesse caber neste corpo primitivo humano do planeta Terra, quanto trabalho foi necessário para isso? Mas somente a aproximação dele, se aproximando do planeta Terra, mudou naquele momento a face espiritual do planeta. Foi um momento onde as artes evoluíram, a música, diminuíram os conflitos. Somente da aproximação de Jesus. Olha o tamanho deste magnetismo, desta aura, deste espírito. Portanto, o seu corpo físico era uma máquina extraordinária. E assim vai acontecer conosco. À medida que vamos evoluindo interiormente, vamos ampliando essas capacidades e essas virtudes que Deus depositou dentro de nós e poderemos fazer milagres. Muito mais do que Jesus, como Jesus assim o assinalou. Sois capazes de fazer milagres muito mais do que eu. Sendo bom. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das suas leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da vontade de Deus. Deus não vai contrariar a lei da gravidade porque o martilheiro quer voar. Certo, gente? Deus não vai alterar a lei do amor e da caridade e da justiça por causa da minha vontade. Em hipótese alguma. Esse é um exemplo claro. E o atendimento dos nossos pedidos depende da vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, 7 e 8, pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á, perdão. Aquele que bate a porta abrir-se-á. Ou seja, pede e se vos dará, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer aquilo que nos cabe, vamos dar o primeiro passo, vamos nos livrar das substâncias ilegais e das legalizadas, das nossas compulsões, e a ajuda virá. No Evangelho segundo o Espiritismo há ainda um discurso, uma explicação um pouco maior a respeito dessa passagem. Lá no capítulo 27, no item 7º, o que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência, a resignação para nós realizarmos a nossa mudança ou o nosso projeto. Porque assim nós teremos o merecimento. Porque somos nós que estamos nos esforçando a fazê-lo. E teremos e receberemos coragem, orientação, paciência, resignação, proteção espiritual para, com o nosso esforço, continuarmos a caminhar para frente, evoluir.
E o que ainda lhe concederá, o que mais ainda Deus nos dará, são os meios para nós nos livrarmos das nossas dificuldades. Os meios para nós nos distanciarmos e sairmos das nossas viciações. Com a ajuda de quê? Das ideias que vão ser sugeridas pelos bons espíritos em nossa mente. Espírito se comunica com espírito pelo pensamento. Encarnado se comunica com desencarnado. Desencarnado se comunica com encarnado pelo pensamento. De maneira que quando essas ideias chegam até nós, aí nós resolvemos, solucionamos a questão, avançamos no campo moral e no campo material. E aí então temos mérito nas nossas ações. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Nós sabemos daqueles que não querem ter ajuda, querem permanecer lá naquele estado, naquele ostracismo, parar naquele momento da sua evolução. Por qualquer uma dessas condições, por qualquer uma dessas compulsões. Mas o esforço da espiritualidade maior é para com aqueles entre nós que queremos mudar e queremos dar o primeiro passo para conquistarmos os 20 quilômetros iniciais, os 40 quilômetros da maratona. Mas para isso temos que dar o primeiro passo. E quando temos esta vontade dentro de nós, somos assistidos por Deus. Por isso, ajuda-te e o céu te ajudará. Sinalize para si mesmo e para os outros que eu quero me autoajudar. Eu vou realizar o auto-remédio em mim mesmo. Vou me livrar das minhas compulsões, porque isto faz bem para mim e vai fazer bem também para aqueles que amo e que estão à minha volta. Ajuda-te e o céu te ajudará. Dê o primeiro passo, demonstre, persista. Persistemos no bem, na nossa autorrecuperação. Vamos nos curar. E isso só acontece através do nosso autoaprimoramento. Ninguém vai escapar da compulsão se não quiser. Se não tiver uma força de vontade muito grande dentro de si e realizá-la, dar o primeiro passo. Aí a ajuda virá. De todas essas formas. Pelos meios, pelos pensamentos, pelas ideias, por aquele que está mais perto de você, pelo apoio material, pelo apoio psicológico, principalmente pela medicina que está aí à nossa disposição, para nos ajudar, que é o primeiro passo, a primeira porta que precisamos adentrar. E a prece, do fundo dos nossos corações. Existe uma passagem lá nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o capítulo 27, que nos traz um apanhado muito importante a respeito desta nossa relação com Deus e da importância da prece. Trata-se de um homem que estava perdido no deserto, sedento, já não sabia mais o que fazer, porque não encontrava água de forma alguma, de maneira nenhuma, e andando e já quase se entregando completamente, sobe lá uma determinada duna e acaba encontrando um oásis, um laguinho de água fresca. Para aqueles que têm fé em Deus, o pensamento vai ser diferente daquele que não tem fé em Deus. Para aqueles que não têm fé em Deus e acham que Deus é uma mera construção teórica de pessoas menos intelectualizadas ou qualquer outra opinião que tenham, o raciocínio vai ser esse aqui. Nossa, que boa ideia eu tive, que sorte eu tive, sorte, de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Como se isso fosse única e exclusivamente esforço dele mesmo, dele próprio. O que tem fé em Deus dirá, graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste.
O pensamento que me inspirou e que me fez pegar o lado certo e para a direita, e pela força que me desses para resistir e chegar até aqui. Qual é a versão verdadeira? Como nós vivemos numa nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, ou seja, influenciamos o plano espiritual e os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos? Qual é a versão verdadeira que está aqui à nossa frente? Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Por isso ele passou por esse problema. E a lição que nós trazemos deste slide é justamente esta prova de confiança e submissão à vontade do nosso Pai Criador. Será que realmente este homem acreditou em Deus? Ou acreditou só em si mesmo, achando que ele e o mundo material são capazes de resolver todos os problemas da vida, sem qualquer interferência de Deus e dos seus colaboradores? Os espíritos influenciam muito mais a nossa vida do que nós imaginamos, porque vivemos numa nuvem de testemunhas, como nós acabamos de declarar, segundo Paulo de Tarso. O que é verdade, e a doutrina espírita vem provar isso a partir da segunda metade do século XIX. Daí então a maior importância então que nós temos de orar, de realizar uma prece de coração, de interligarmos o nosso pensamento, as nossas ondas mentais, com os espíritos mais elevados, com humildade, sermos humildes diante da vontade divina, que só quer o nosso bem. Sermos humildes para pedir aquilo que nos é necessário, aquilo que necessitamos. Isto significa que quando nós somos humildes e pedimos com humildade, nós estamos ampliando os nossos valores interiores. Nesta relação com Deus, com Jesus e com os seus colaboradores, através da prece, nós vamos ampliando os nossos valores morais a partir da humildade. E esta sintonia, quando for mais frequente, melhor nós vamos nos sentir, mais nós vamos nos acalmar. Isso nos faz um bem enorme, principalmente nas horas difíceis, que com toda certeza nós nos defrontamos todos os dias. Olha que maravilha, somos filhos de Deus, e Ele nos ama e nos escuta. Todas as nossas preces são registradas pelo plano espiritual maior. Nós temos no Espiritismo notas, psicografias, obras escritas através de médiuns sérios, dos departamentos, por exemplo, chefiados por Bezerra de Menezes, que recolhem todas essas nossas preces e encaminham aos devidos departamentos na nossa casa espiritual daqui de São Paulo. O Instituto de Desenvolvimento Fraterno. Somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E quando o filho tem fome, o pai não lhe dá uma pedra, não lhe dá uma serpente quando tem sede. O nosso Pai sabe exatamente o que nós necessitamos para crescermos e evoluirmos de maneira sadia, de maneira cristã, de acordo com as suas leis. Deus nos ama e nos escuta. Por isso, quando estamos diante das compulsões, vamos recorrer à prece sincera, qualquer hora do dia ou da noite, quantas vezes forem necessárias, porque o nosso Pai nos ama, nos escuta e irá nos ajudar sim, se dermos o primeiro passo do fundo dos nossos corações. Falando em prece, nesse nosso encerramento, antes do nosso filminho que virá logo em seguida, do nosso vídeo que virá logo em seguida, olha que prece maravilhosa de Chico Xavier, que cabe a cada um de nós, não só entender,
mas compreender o valor da prece nas nossas vidas. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Graças a Deus. Muita paz a todos. Deus os abençoe. Eu me entrego a ti, totalmente assim, como a folha se entrega ao vento, irmão. Eu me entrego a ti, totalmente assim, como a gota se entrega à imensidão do mar. É tão bom estar tão entregue a ti, Jesus. Seu amor tem o poder para me curar. Senhor, é tão bom estar tão entregue a ti, Jesus. Seu amor tem o poder para me curar. Eu me entrego a ti, totalmente assim, como a noite se entrega ao luar. Eu me entrego a ti, totalmente assim, como a brisa se entrega pelo ar. De amor, é tão bom estar tão entregue a ti, Jesus. Seu amor tem o poder para me curar. Senhor, é tão bom estar tão entregue a ti, Jesus. Seu amor tem o poder para me curar. Jesus, seu amor tem o poder para me curar. Senhor, é tão bom estar tão entregue a ti, Jesus. Seu amor tem o poder para me curar.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.